Vamos falar de saúde agora, um número que deixa a gente em alerta. Você vai falar assim, que é isso, Mônica? É o que mostra uma pesquisa americana. A cada hora que a gente fica mergulhado nas redes sociais, sabe o que acontece? A gente corre o risco de ter algum tipo de transtorno alimentar. Comigo, o nutrólogo Eduardo Fonseca. Eduardo, quando eu vi isso, eu fiquei assustadíssima. Bom dia, viu? Bom dia, Mônica. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Bom te receber. É isso, quer dizer, a cada hora que eu fico nas redes sociais eu posso desenvolver um transtorno alimentar. Por quê? O que mostrou essa pesquisa? Isso mesmo, Mônica. Hoje, com o advento dessas redes sociais, com o aumento da participação da população de uma forma geral, dentro dessas redes sociais, propiciou um aumento maior de possíveis transtornos alimentares. Por exemplo, o ano passado, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de participar do Obesity Week, que é um dos maiores eventos mundiais na área de obesidade, de alimentação e assim por diante. E foi mostrado esse trabalho, esse estudo científico pela Universidade de Illinois, que vai até ser publicado esse ano, que em cada hora que a gente passa a mais na internet, principalmente aí voltado para as redes sociais, pode contribuir com até 60% de um aumento de chance de desenvolver algum transtorno alimentar. E por que isso acontece? Imagina uma situação em que você tem uma adolescente e essa adolescente tem um quadro de sobrepeso. Hoje, o padrão estético atual é fazer com que a mulher fique cada vez mais magra para se enquadrar em certos dogmas, em certos padrões que estão sendo impostos pela sociedade, digamos assim. Com isso, essa menina, essa adolescente com esse quadro de sobrepeso vai ficar constantemente bombardeada por informações, por fotos. Há uma musa fitness aqui, uma celebridade ali, que vai fazer com que ela tenha uma maior predisposição a desenvolver alguns hábitos alimentares errôneos, e esses hábitos alimentares errôneos podem até culminar num processo de transtorno alimentar. Então, com isso, como essa informação é passada, como a questão das redes sociais tem uma interação muito grande com o adulto jovem, com o adolescente como um todo, pode ter esse aumento da chance, esse aumento da probabilidade de ter algum transtorno alimentar. Hoje, o transtorno alimentar, né, aumenta em 60% a chance, mas hoje é alto o índice de adolescentes, principalmente jovens, com transtorno alimentar. E quais seriam esses transtornos que vocês verificaram? Hoje tem praticamente, são 4 os principais transtornos alimentares que a gente tem. É a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de alimentação de compulsão alimentar periódico. Aí, nesse caso, ele poderia ser confundido um pouquinho com a bulimia, porque a bulimia é esse transtorno com alguns outras comorbidades, digamos assim. A ortorexia e a vigorexia. Vou falar um pouquinho de cada um para explicar melhor. A anorexia é aquele quadro em que acomete principalmente as mulheres, aí adolescentes, adultos mais jovens, uma proporção mais ou menos de 4 mulheres para 1 homem, em que essa mulher se vê constantemente acima do peso. Ela não consegue se enxergar dentro de um padrão normal. Ela pode ter, vamos colocar uma classificação de peso pelo IMC, por exemplo, ela sempre se enxerga acima. E às vezes ela tem uma classificação normal, ela é considerada com peso normal, sem sobrepeso nem nada, mas ela não consegue enxergar isso. A bulimia é aquele quadro em que o paciente tem algum episódio de compulsão alimentar, ele se sente culpado por causa disso. Isso tem que ser pelo menos umas 2 vezes na semana acontecer esses episódios de compulsão alimentar, e após esse episódio de compulsão alimentar, ele vai se sentir obrigado, sentir assim, com peso na consciência em realizar alguma coisa para compensar isso. Seja do ponto de vista de forçar um vômito, usar algum tipo de medicamento, algum medicamento, um laxativo, um diurético, ter uma prática de exercício muito acentuada e outros comemorativos. A ortorexia é, como vou dizer assim, é uma mania de comer bem. O paciente se vê obrigado a comer bem. Saiu um estudo agora recente também pela Universidade de Colorado, mostrando uma prevalência de 1% da população mundial com esse transtorno. A pessoa ela se vê obrigado constantemente a comer bem, consequentemente ela pode ter alguns outros comemorativos, algumas outras patologias associadas a essa privação alimentar. E a vigorexia, que é, digamos assim, o transtorno alimentar mais prevalente nos homens, do que os outros 3, que são mais prevalentes nas mulheres, em que o homem ele se enxerga sempre mais fraco, naquela busca de uma perfeição corporal, naquela busca de ganhar massa muscular,
apresentar uma compleição física mais avantajada, mais esteticamente bem-vinda, digamos assim, vai fazer com que aquele adolescente, aquele adulto jovem, se veja na frente do espelho magro. Consequentemente, ele pode estar ganhando, está fazendo prática de atividade física, está fazendo uma boa alimentação, está tendo esse processo de melhora de composição corporal do ponto de vista de ganho de massa muscular, mas ele se enxerga fraco, ele se enxerga pequeno, consequentemente pode causar outros danos à saúde. Diante desses dados, principalmente dessa questão das redes sociais, né, o que pode ser feito, né, diante disso para a gente evitar esses transtornos e que limitam muito a vida da pessoa? Sim. Tem diversas coisas que podem ser feitas, porque quando a gente vai pensar em transtorno alimentar, não tem uma única causa. Tem causas biológicas, às vezes a deficiência de algum neurotransmissor, algum neuromodulador, causas genéticas. Para você ter uma ideia, se o pai ou a mãe já teve transtorno alimentar, a chance do filho desenvolver esse transtorno alimentar vai ser muito maior do que se esse paciente, esse possível paciente com transtorno alimentar, tivesse pais sem esse transtorno. Problema. Tem a questão psicológica e as questões sociais também. Então, tudo isso tem que ser abordado, tudo isso tem que ser analisado. Por exemplo, a importância da família em tentar ver, tentar fazer um diagnóstico prévio para levar para um profissional adequado é importante. Porque hoje, Mônica, comer bem é considerado bom, é considerado saudável. E realmente é. A pessoa tem que ter bons hábitos alimentares. Ela tem que saber comer. Mas isso não tem que impedir com que ela tenha que fazer alguma coisa ruim para a saúde dela para adquirir esse hábito saudável. Então, no dia a dia, assim, a gente acha assim, não, fulano está comendo bem, então é normal. Só que às vezes esse comer dele está sendo obsessivo. Ele está deixando, por exemplo, de ir uma reunião familiar, ele está deixando de sair com os amigos, ele está deixando de fazer coisas que antes eram agradáveis para ele, simplesmente pelo medo de ter que comer alguma coisa fora do considerado bom, vamos colocar assim. Aí, com isso, tendo uma certa preocupação com isso, tem que procurar profissionais, desde o ponto de vista de psicólogo, um nutrólogo, um psiquiatra, nutricionista. É uma rede, equipe, né? Justamente. O tratamento aí, ele é multidisciplinar para poder ajudar esse paciente com um possível transtorno alimentar. E para a gente estar bem com a gente, né? Sim. Que é isso que interessa. Deixa eu agradecer ao Eduardo Fonseca, nutrólogo, com a gente aqui hoje. Obrigado, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Dê um abraço na sua mãe por mim. Pode deixar. Tá? Bom fim de semana. Obrigado.